Bem, eu sou delegado de polícia há 30 anos, ingressei em 1988, passei por todas as classes, fui promovido para todas as outras classes, quarta, terceira, segunda, primeira e finalmente em 2010, no final de 2010 para especial, todas elas por merecimento. Trabalhei no interior, na capital, trabalhei em departamentos especializados, na Delegacia Geral de Polícia Adjunta, na Corregedoria por 2 vezes, onde fui diretor por 3 anos. Sou professor concursado da Academia de Polícia Civil e sou professor titular de Direito Constitucional da Faculdades Metropolitanas Unidas e de Direito Processual Penal da Universidade de São Judas. Há mais de 20 anos também labuto nessa área do ensino. Muito bem, eu gostaria de apresentar algumas propostas, né, com relação a essa excelente ideia que a associação e o sindicato tiveram, no sentido de que os delegados de polícia tivessem representatividade por meio da elaboração de uma lista tríplice, da mesma maneira que ocorre com outras carreiras jurídicas de Estado. Quero cumprimentá-los por essa iniciativa louvável. É importante que o delegado tenha representatividade, mas, antes de mais nada, é importante pontuar uma coisa sem a qual a polícia não sobrevive. A polícia civil não é feita só de delegados de polícia. Nós precisamos ter os nossos policiais subordinados valorizados, investigadores de polícia, escrivães de polícia, agentes policiais, carcereiros, agentes de telecomunicação e as demais carreiras também. Somos 14 carreiras policiais ao todo. A polícia é uma engrenagem cuja direção cabe ao delegado de polícia. Então, é necessário que os seus subordinados estejam contentes, que sejam remunerados condignamente, que tenham condições de viver exclusivamente da polícia, e não trabalhando nas suas folgas, que é o momento em que merecem descansar, porque ninguém é máquina, fazendo atividades paralelas, fazendo o chamado bico. Porque isso desgasta o policial emocional e fisicamente. Então, isso eu gostaria de deixar bem claro de plano aqui. Nós apresentamos ao deputado delegado Olim, em 2015, quando estávamos à frente da Corregedoria, a proposta de emenda constitucional número 7 de 2015, que previa a eleição do delegado-geral por seus pares, por meio de uma lista tríplice a ser apresentada ao governador do Estado, e que esse delegado, então eleito, né, o governador nomearia qual deles quisesse, mas teria um mandato fixo de 2 anos e poderia ser destituído apenas por iniciativa da Assembleia Legislativa por votação de maioria absoluta, maioria qualificada, perdão, de 2/3 dos deputados paulistas. Ocorre que essa proposta tramitou por todas as comissões, inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça, e foi aprovada em todas elas, mas o governo não teve interesse em pautar isso para votação. Então a proposta ficou em suspenso, ou num linguajar mais claro, engavetada. Não houve vontade política do governo, por uma razão simples. O governador prefere ter a polícia em suas mãos do que uma polícia dotada de autonomia. Uma polícia que tem autonomia financeira, orçamentária, técnica e agora funcional pela eleição do delegado-geral, ela é uma polícia, portanto, de Estado, não uma polícia do governo de ocasião. E a polícia tem que ter autonomia, justamente para investigar as pessoas que se dizem ininvestigáveis, notadamente aquelas que têm foro especial por prerrogativa de função, que estão aí infensos ao poder da polícia em investigá-los. E a opção que os governantes, salvo exceções raríssimas, têm feito nos últimos tempos, é pela polícia de força, pela polícia da manutenção da ordem pública, pela polícia militar, que é aquela vista pelo povo. Quando nós sabemos que segurança pública é sensação, ou nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nos sentimos seguros diante de uma ação fecunda, forte e garantista do Estado, ou nós não nos sentimos seguros. E segurança não é só o policial estar ocupando os espaços, como a polícia ostensiva deve fazê-lo. É também por intermédio do desbaratamento de quadrilhas, da investigação policial de campo. Então, a tarefa de investigação, como sendo precípua da Polícia Judiciária, não pode ser relegada a segundo plano. É por meio da investigação criminal que se solucionam
os crimes e levam seus responsáveis às barras dos tribunais. Todos sabemos disso. Então nós temos algumas propostas aqui. Uma delas é fazer uma gestão política firme, com o apoio, com a união de todos. A polícia tem que estar unida. Os delegados de polícia têm de ser unidos. Não é só o lema da associação, não. A polícia não pode, não deve ser loteada. Não pode ser feudo. Região tal é de fulano, região tal é de Beltrano. Isso é contraproducente. Isso é uma ofensa à Polícia Civil. Loteá-la por departamentos, por regiões. É uma vergonha isso. Os delegados de polícia deveriam dizer não a isso. Devemos ser unidos, sim, junto com os nossos policiais, investigadores e escrivães, para lutarmos por uma polícia melhor aparelhada, com armas de verdade, lutando para que se mude a legislação. O policial não pode ter uma arma dúbia em mãos, uma arma que eventualmente não funcione. Ele tem que ter a melhor arma nas suas mãos. A melhor pistola, o melhor revólver, o melhor fuzil, para enfrentar a criminalidade organizada. Então, meus amigos, a nossa luta parte por essa união que é importante. Devemos separar essas diferenças que entre nós muitas vezes acontecem. Devemos nos unir como um bloco só e lutar por essa autonomia financeira e orçamentária, para que a polícia elabore o seu orçamento, para que ela diga, tem que haver tanto de investimento em custeio, para que nós possamos fazer os nossos vencimentos, nossa remuneração, dando dignidade para os delegados e para os demais policiais civis, e em cima disso, nós temos autonomia, portanto, política e funcional. A autonomia financeira e orçamentária é imprescindível para isso. Desde os anos 90, quando participamos aí do movimento de Dignidade e Ação, ao lado de colegas muito queridos e honrados, como o professor Maurício Henrique Guimarães Pereira, Kifuri, que está aqui na diretoria da associação, doutor Miranda, que aqui está, Alberto Angerami, o Ari José Bauer, o saudoso doutor Bauer, né? Foi um grande delegado classista, e tantos outros que a memória agora vai me falhar. Lutar para quê? Para que nós sejamos defensores intransigentes das nossas prerrogativas constitucionais e legais. Outra coisa, é importante, e a Constituição já o faz, diz que a remuneração de delegados de polícia deve se dar por subsídios. E nos subsídios, doutor Joaquim, o teto não é o do Poder Executivo, o teto é do Judiciário, que é maior. Delegados da ativa e aposentados receberem por subsídios. Em paralelo a isso, nós temos a obrigação moral de lutarmos pelos vencimentos dos nossos subordinados. A polícia sempre foi, é e será trabalho de equipe. O delegado não pode voltar as costas para os seus subordinados. Quando ele o faz, ele perde o controle da sua delegacia. Ele perde, sobretudo, o respeito dos seus subordinados. Então é missão, sim, do delegado-geral lutar por melhores salários de todos os policiais civis, não só de delegados. Ele não é delegado-geral de polícia dos delegados. Ele é delegado-geral da Polícia Civil, que hoje tem 14 carreiras. Outra coisa, nós propomos aqui, intransigentemente, isso eu falei já há alguns meses para o doutor Gustavo, que não me deixa mentir aqui, e disse a doutora Raquel, as associações de classe, junto à Polícia Civil, por intermédio do seu órgão consultivo, o Conselho e da Delegacia Geral, têm de firmar posição no sentido de nós não aceitarmos que seja designado como secretário de Segurança Pública membros do Ministério Público. Por quê? Por uma razão muito simples. Salvo honrosas exceções, que só confirmam a regra, eles são nossos concorrentes da investigação criminal. E como concorrentes que o são, não almejam o sucesso da Polícia Judiciária, não almejam o sucesso dos delegados de polícia. Quando não, execram a figura do delegado de polícia nos noticiários, nos jornais, na televisão. Partem do pressuposto que, maculando a figura do delegado de polícia, a função investigatória do Estado resta maculada e surge o arauto da boa investigação, que é o Ministério Público. Então nós não podemos aceitar que sente na cadeira da pasta ocupantes do cargo de promotor ou de procurador de justiça. Segundo, ou melhor, outra sugestão, fazermos gestões políticas contrárias, e todos os delegados de polícia deveriam pensar assim, mantendo uma unidade e uma uniformidade de pensamento, contrárias ao malfadado ciclo completo da Polícia Militar. Primeiro, a Polícia Militar não tem atribuição constitucional para investigar infrações penais, nem as de menor potencial ofensivo.
Isso é competência da Polícia Civil e, no âmbito federal, da Polícia Federal. Nós não devemos aceitar esse gigantismo da Polícia Militar, porque, volta e meia, reclamam e pretendem invadir as esferas de atribuição da Polícia Civil. Isso é uma afronta ao Código de Processo Penal, é uma ofensa à Constituição Federal que baliza a nossa vida. A nossa lei mais importante deve ser a nossa Bíblia funcional, que é a Constituição Federal, e, portanto, nós devemos ser absolutamente contrários a essa tentativa da Polícia Militar em se agigantar ainda mais com o ciclo completo da Polícia Militar, de Polícia Militar. Nesse sentido, nós acreditamos que a Polícia Ostensiva deva ser municipalizada, fragmentada para os municípios. A preservação da ordem interessa às localidades, às cidades, que são os locais onde as pessoas moram. A Polícia Civil, a Polícia Investigativa, que eu não gosto desse termo, Polícia Judiciária, sim, mantida na esfera dos estados. Com relação ainda a esse ciclo completo, é importante frisar que eu não tenho um juízo perfeito sobre se é correto ou não a transferência da Polícia Civil para a Secretaria de Justiça. A Secretaria de Justiça tem um orçamento muito pequeno, e não seria só uma Secretaria da Polícia Civil, como disse o doutor Joaquim. Aí sim eu seria favorável. Mas não, Secretaria de Justiça, de Defesa da Cidadania e da Polícia Civil, da Polícia Judiciária. Nós ficaríamos minguados num orçamento pequeno, atendendo a reclamos, sabe-se lá de quem. E nesse sentido, a Polícia Militar, além de ter a Secretaria da Casa Militar funcionando na antessala do governo do Estado, teria mais uma, a Secretaria de Segurança Pública. Porque os senhores não tenham dúvida de que o secretário-chefe da Casa Militar bate continência para o comandante-geral da Polícia Militar. Ele dita as informações para o governador que o comandante-geral da PM determina. Nós precisamos, sim, de uma polícia forte, de uma polícia bem remunerada, bem equipada, com reposição de recursos humanos. Hoje, salvo engano, em torno de 13 mil claros, 13 mil vagas. É para não funcionar. Não é possível que o governo não veja isso. Esses cargos já existem. Não se cria cargo novo. A previsão, dotação do orçamento já contempla esses cargos existentes na estrutura piramidal da administração pública. Então, o que existe é falta de capacidade administrativa para preencher isso. E de diálogo com o governo. Além disso, meus amigos, é importante nós proporíamos a criação de um adicional para melhoria salarial de investigadores e escrivães de polícia. Assim como nós recebemos a DPJ, né, adicional de Direção de Polícia Judiciária, que os investigadores recebessem um adicional de atividade investigativa, agentes policiais também, um adicional de atividade cartorária aos escrivães e quem os substituísse eventualmente, e uma melhoria no salário base das demais carreiras policiais civis. Sem melhoria salarial, não há que se falar em excelência de serviços prestados, por uma razão muito simples. O policial civil, ele não pode sair para trabalhar de manhã, fazer uma investigação, uma campana, enfim, preocupado que ele não tem dinheiro para comprar o remédio, o antibiótico para o seu filho que está doente. Por quê? Porque a doença que o filho dele tem não tem remédio genérico para isso. Não dá para o sujeito pagar um antibiótico de última geração, de último espectro, por exemplo, 400, 500 reais. Ele não tem condições de sobreviver assim. Então a melhoria salarial é urgente. Ah, mas isso passa pelo enfrentamento do governador. Ora, tem que se sensibilizar o governador. Governador, o senhor quer uma polícia de excelência? O senhor quer que reduza-se criminalidade? O senhor quer policial motivado, com vontade de trabalhar, de produzir? O senhor tem que remunerar bem. Senão o policial vai fazer da polícia, sim, uma atividade paralela, vai se dedicar ao bico, que remunera-o muito mais. Pois bem, outra coisa, fortalecimento do Departamento de Inteligência, investimento na inteligência, no laboratório de lavagem de dinheiro, no DIPOL, que é um departamento que ficou bastante acanhado nos últimos tempos. O CEPOL, hoje as viaturas não conseguem abrir talão na Polícia Civil, não tem comunicação entre viaturas. Por quê? Porque deixaram sucatear as nossas comunicaças. Polícia sem comunicação não funciona. O policial não é obrigado a usar o telefone dele para se comunicar com seus colegas. Nós temos que ter as telecomunicações de última geração. Mais disso,
Investimento e fortalecimento dos grupos operacionais especiais como o Garra e GOI. Né? O Garra e o GOI, grupos armados especializados de suporte às delegacias de polícia territorial, foram há 10 anos praticamente que desmantelados, desmontados pelas gestões que se sucederam, sob os mais variados argumentos, inclusive sob o pífio argumento de que precisava se reforçar o plantão de polícia territorial da capital, com a redução do seu efetivo. Né? Quando eu ingressei na polícia, doutor Joaquim, o senhor vai lembrar disso, o senhor trabalhou no Garra também, havia circulando por plantão, de dia e à noite aqui na capital, 15 viaturas do Garra. 15 viaturas do Garra, naquele tempo, fim dos anos 80. Hoje não temos 2, 3 viaturas, se tiver. Isso é horrível para a instituição. Pois bem, além disso, nós precisamos propor a criação de mais cargos, aí sim, de escrivães de polícia. A Polícia Civil tem o mesmo efetivo de escrivães que data dos anos 90. Aliás, de escrivães não, de todas as carreiras. É preciso readequar ao crescimento do Estado, ao crescimento do país, ao crescimento das cidades do nosso Estado de São Paulo. A população de São Paulo hoje não é a mesma de 1991, 92? Claro que não. E também, consequentemente a isso, houve aumento de criminalidade proporcional à população que cresceu. Então, a Polícia Judiciária, que tem um trabalho importante documentado no inquérito, se ressente da carência de escrivães. E as aposentadorias se projetam dia a dia no Diário Oficial, levando aí pânico para os dirigentes de polícia. É preciso, repito, restaurar esses cargos e determinar a criação de outros cargos e, consequentemente, a feitura de concursos para preenchê-los. Além disso, meus amigos, a alteração da Lei Orgânica da Polícia Civil, que na parte do direito material disciplinar, ela é do fim dos anos 70. É uma lei arcaica, uma lei da época da ditadura. Teve uma alteração em 2002, a chamada Via Rápida, que só atingiu os procedimentos. Né? Essa alteração, o governo não teve a ousadia e a coragem de inovar na parte que era mais preciso, que é a parte das infrações disciplinares. Por exemplo, vocês querem ver coisa mais execrável, horrível, do que o procedimento irregular de natureza grave, do que a incontinência pública escandalosa, que são infrações que se aplica a pena de demissão. São os chamados tipos administrativos abertos, que deixam, muitas vezes, a discricionariedade do corregedor preenchê-los, o que causa insegurança jurídica. Então, precisamos de uma lei mais moderna e precisamos também criar, por meio de lei, a proposta, sensibilizar o governo, de que nós tenhamos alguns assuntos sacramentados por meio de súmula disciplinar. Por exemplo, carta anônima não é suficiente para a instauração de procedimento disciplinar contra policial ser divorciada de outros elementos de prova, como já ressaltou o STF. Né? Então é importante termos isso também. Além disso, vou encerrar já. Interessante para aqueles que são professores da Academia de Polícia, né, alteração na legislação que foi feita em 2014 de uma forma não isonômica. Os policiais militares eles conseguem incorporar, por força do artigo 133 da Constituição de São Paulo, 1/10 dos vencimentos dos honorários de horas-aulas lecionadas na Academia do Barro Branco por ano desempenhado, no total de 10/10 por 10 anos de exercício. Na Polícia Civil ficou uma coisa monstruosa. Fizeram um monstrengo que se acumula 30 avos. Por que não? Incorporação de décimos também, até totalizar 10/10, tá? Referente às aulas lecionadas. Isonomia, o mesmo tratamento para situações semelhantes. Fortalecimento dos núcleos criminais, dos NECRIMs. Os NECRIMs foram uma experiência bem sucedida, porque nós sabemos que muitas vezes desaguam no plantão policial toda sorte de ocorrências. Uma grande percentagem dessas ocorrências diz respeito a essas desavenças, desinteligências, que são resolvidas muitas vezes nos NECRIMs, chancelados depois pelo Poder Judiciário. É uma forma ousada, é uma forma moderna de mediação e conciliação de conflitos. Essa experiência é positiva e deve ser projetada para as demais áreas do interior e da macro São Paulo. É uma proposta muito boa, né? Desde que
Não se abandone a atividade principal da Polícia Civil, que é a investigação policial, a investigação criminal. E, por fim, fazendo gestões mediante união. Eu digo, sem união não há salvação. A Polícia Civil deve levantar essa bandeira. Sem união de todos os delegados e de seus subordinados, não há salvação para a instituição. Nós não podemos aceitar que sejam feitos comissionamentos em classe superior segundo a vontade do rei de plantão, segundo a vontade do diretor de plantão. Isso faz com que nós percamos a autoestima, não tenhamos respeito dos nossos subordinados e macula, sobretudo, a hierarquia da Polícia Civil. Nós somos uma instituição hierarquizada, sim. Então, esses execráveis comissionamentos feitos quando não existe a situação de excepcionalidade, porque é somente permitido em caráter excepcional, e ao dirigente cabe demonstrar, nesse ato, motivando qual é a situação de fato e qual é a situação de direito que o autoriza a editar o ato excepcional. Assim nós evitamos o que há de pior na Polícia Civil de São Paulo e que se repete atualmente com muito vigor, que é a execrável NASA, ou seja, a colocação de delegados de polícia produtivos, com capacidade laboral, em departamentos sem função, sem a correlata função do seu cargo, seja uma seccional, uma divisão, etc. Isso depõe contra a imagem da Polícia Civil. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao presidente, agradeço àqueles que nos ouvem nas redes sociais e repito, por fim, sem melhoria salarial dos delegados de polícia e dos policiais civis em geral e sem nossa união, nós não chegaremos em lugar nenhum. Continuaremos uma polícia de feudos. Muito obrigado.